Olá, meus irmãos, bora para mais um Papo de Terreiro? E hoje, como prometido, vamos falar de Exu. Vamos falar sobre essas queridas entidades conhecidas por compadres e comadres. São os nossos queridos Exus, cultuados na gloriosa Umbanda, também na Quimbanda, e também nos dias de hoje é comum ver essas entidades cultuadas também nas casas de candomblé. A popularização dessas entidades aconteceu de uma forma natural. Foi progressivo, quando os adeptos da Umbanda começaram, no decorrer da sua jornada espiritual, migrar para as casas de candomblé, dos cultos de nação. Um tempo atrás, na década de 70, 80, não me perguntem o porquê, mas era comum, em determinado momento da vida do umbandista, ele achar que deveria fazer a cabeça, que era como se falava antigamente, né? Fazer o santo, mas eles falavam comumente fazer a cabeça, era como se fosse um upgrade na sua religiosidade. Então eles partiam daqui, iam para Alagoas, Pernambuco, Bahia, iam lá e faziam o santo nas casas de candomblé, se iniciavam para o candomblé. Acontece que nessa migração suas entidades o acompanhavam, obviamente. E assim essas entidades foram ganhando espaço nas casas de candomblé e começaram a trabalhar também no candomblé, o que não diminui de forma alguma nem a Umbanda nem o candomblé, ao contrário, só acrescenta. Esse fato também aconteceu com a Umbanda. Quando nasceu a Umbanda, com Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, não havia elementos africanistas. O culto era feito, suas giras, suas reuniões eram feitas sem tambores, né, sem os atabaques, eram apenas cantadas, muito parecida com as sessões kardecistas. Mas também pessoas do candomblé, no decorrer do tempo, começaram a migrar para a Umbanda, questões de afinidade espiritual, né? Mas trouxeram com ela, num caminho inverso, os elementos africanistas. Então foram introduzidos assim os atabaques e outros elementos que compõem a Umbanda, o universo da Umbanda hoje como um todo. Os orixás, por exemplo, que vieram também, né, do candomblé. E assim foi, um acrescentando ao outro e somando, né? Enfim, Exu. Em suas giras eles conversam, dão risada, bebem, fumam, mas também dão passes energéticos, conselhos, purificam o campo astral do consulente, daquele indivíduo que está procurando ajuda, dão conselhos e prestam sua caridade. Ajudam todos que o procuram a conseguir um estado de maior felicidade, ajudando na solução dos seus problemas. Mas como que apareceram esses Exus? Quem são eles? Há várias teorias para isso. Na verdade, sempre há muitas teorias, né? Nessa questão de religião, sempre aparecem muitas teorias. Ouvimos, por exemplo, os absurdos sem tamanho de origens mitológicas para a Umbanda. Sabemos nós que a Umbanda tem pouco mais de 100 anos, né? E que ela deriva originalmente da região do Congo, Banto, né? Então, enfim, são teorias. Eu vou colocar para vocês duas teorias que são as mais populares. Existem muitas outras. As que eu estou falando são apenas as mais populares para os Exus. Nesse caso, Exu, entidade, não Exu Orixá. Tá? No candomblé ele é conhecido como Exu Aiekuru, que quer dizer Exu, um espírito ligado à terra. Né? Então, conforme vai se falando, Exu Aiekuru, a má linguagem, a má pronúncia, acabou deixando como Ekuru, por exemplo. Né? Acabou sendo Ekuru, mas enfim. No caso da Umbanda, os Exus, eles são Eguns. Eu sei que isso vai soar como uma bomba para muita gente, mas é verdade. Eu vou explicar a teoria. Eles são Eguns de pessoas que em vida, de uma forma ou de outra, agiram de forma vibracional não muito positiva. E o que isso significa? Quer dizer que eles tomaram atitudes em vida que acarretaram para si mesmos um karma muito negativo.
Exemplo, fizeram mal aos outros, de tal forma que interferiu na vida de outras pessoas e no livre-arbítrio do próximo. Para exemplificar, aquela sua vizinha que fica invejando todo mundo, desejando o mal alheio, fazendo coisas ruins para levar a infelicidade para o outro porque ela mesma não é feliz. Isso é um exemplo de como acarretar para si mesmo uma baixa vibração em vida. E também a grande maioria não tiveram uma morte natural. Vou deixar um exemplo para vocês. Acredito que muitos já leram, mas vocês podem procurar O Guardião da Meia-Noite, o livro O Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni. Lá é um exemplo perfeito dessa teoria que eu estou explanando agora para vocês. O guardião, ele era um ser vivo, um homem, era um barão, e por causa das suas atitudes, ele acarretou para ele mesmo um karma terrível que levou ele à morte, e depois no plano astral ele sofreu as consequências e a purificação até se tornar um Exu, um guardião. Então quem puder, quem já leu, maravilha. Quem não leu, leia, procure, tem na internet, tem para comprar. Explica muito bem essa teoria. Essas pessoas que acarretaram para si mesmas esse karma pesado, ao falecerem, passam um determinado tempo em um determinado local do plano astral até ganharem uma consciência de que devem se redimir dos seus erros para seguir com sua evolução espiritual. Geralmente essas pessoas têm afinidades com nossa religião, geralmente, não é regra, tá? Então elas são atraídas para as falanges. Neste caso, suas almas são agregadas a uma falange que tem o mesmo campo vibracional do indivíduo. Quando eu falo mesmo campo vibracional, não estou falando dessa vibração ruim que ele atraiu para si mesmo, e sim da vibração original do ser, tá? Aquela essência dele. Essas falanges têm por nome, por exemplo, Tranca-Ruas, Tiriri, Giramundo, Maria Padilha. É uma grande massa energética. Desta falange sai um desses seres que já estão mais evoluídos no caminho da senda, né? Por exemplo, na falange do seu Tranca-Rua vai sair um seu Tranca-Rua, espírito seu Tranca-Rua vai sair dessa falange e vai ao encontro desse indivíduo. E ao chegar ele explica para ele as condições, a razão do seu sofrimento, mostra para ele como se redimir. Mas vamos dizer assim também que Exu não é, digamos, um ser politicamente correto, né? Afinal de contas é Exu. E citando novamente o exemplo do Guardião da Meia-Noite, vocês vão ver lá no livro como o espírito do barão sofreu até ele ser o Exu. Isso, na verdade, cristãos, de uma forma geral, chamariam isso de inferno. Mas, na verdade, isso é o equilíbrio da balança. É a justiça divina atuando. Afinal, ele causou um grande mal para uma pessoa. Ele mudou completamente a vida e o destino de pessoas à volta dele. Então, é a justiça divina que atua aí. Não é o inferno. É um processo doloroso, mas é para a purificação do ser, da sua alma. Para desagregar dele os vícios, o karma e tudo aquilo que ele acarretou, que ele trouxe com ele do plano terrestre. E não poderia vir de outra forma, acredito eu. Bom, passando por esse estado de purificação, o indivíduo é levado para trabalhar junto desta falange. Já eu vou explicar a questão falange, tá? Ele é levado então para junto dessa falange e ele deixa de se chamar João, José, Maria e passa, vou usar o exemplo da Tranca-Ruas novamente, ele passa a se chamar Tranca-Ruas. Ele leva para si o nome da equipe e não o nome pessoal dele. Ele assumiu a personalidade de Exu e então começa os seus trabalhos. Ali ele passa a cumprir ordens, até ele ter um grau de merecimento. Não é tão fácil assim, agora eu sou Exu, né? Ele começa a trabalhar para esse ser que o recuperou do local onde ele estava, e ali ele passa a executar trabalho sobre as ordens daquele ser. É uma espécie de mestre e discípulo.
E com isso ele vai ganhando consciência, vai ganhando mais sabedoria, vai ganhando aprendizado de como agir, de como atuar, até que um belo dia ele está completamente purificado, livre, e enfim ele ganha o título de Exu. Sim, Exu é um título, não é o ser. Exu é uma patente, é como coronel, capitão, ministro. Exu é uma patente, não é um ser. E ele ganha essa patente. Quando ele ganha essa patente de Exu, ele se compromete, através de um juramento, a atuar em prol da humanidade, em prol da caridade e em prol do bem. E vai atuar apenas dentro da lei do karma, para que não faça sofrer novamente outras pessoas. Isso é importante frisar e vocês se lembrarem para diferenciar um verdadeiro Exu de impostores. Bom, aí a partir daí ele segue adiante na missão dele agora como Exu. Até um dia ele poder novamente encarnar na Terra, se assim for o destino dele, ou se não, dar prosseguimento no bom trabalho dele como Exu e assim galgando os níveis mais superiores da espiritualidade. E tudo isso que eu estou falando aqui também cabe a um dos mais populares de todos os Exus, que é a Formosa Pombagira. Há notícias que até pouco tempo atrás essa entidade não existia. Isso em meados dos anos 50, 60, 70, não sei o correto agora. Sendo então o nome Pombagira uma corruptela de Pambudila, ou Pambindila, que é o orixá, algo parecido com o orixá Exu, que é da nação Angola-Congo. Tá? Então, Pambudila é algo parecido com o orixá Exu da nação Angola, é um inquice de Angola. Eu não sou especialista em Angola, quem puder especificar mais nos comentários, abaixo no vídeo quando for para o YouTube, vai ser legal. Enfim, com o passar do tempo, essa corruptela, essa desinformação a respeito de Pambudila tornou-se então Pambugira, Pambuingila, Pombagira. Pombagira, Exu mulher, cultuada, adorada por milhares e milhares de pessoas. E não pensem vocês que ela é uma qualquer entidade, como a gente anda vendo por aí nas mídias sociais. Ela é um caso totalmente à parte e ela se coloca ao lado dos maiores chefes de falanges. E não é só isso. Disse por aí que para cada pombagira há 7 Exus. Daí o termo mulher de 7 maridos. Ou será que o seu poder só é comparado ao de 7 Exus juntos? Fica a interrogação. Bom, falando sobre as falanges, as famosas falanges elas formam um grupamento, uma linha de trabalho, não é das 7 linhas, é linha de trabalho que não faz parte das 7 linhas. Tá? Uma das teorias, que é também uma das mais populares, é que ela se divide e subdivide em 7 e 7. Nesse caso nós teremos 7 linhas, cada linha é composta por 7 falanges. Cada falange é composta por 7 subfalanges. E cada subfalange é composta por 7 grupos. Cada grupo é formado por 7 bandos. Então cada bando tem um número determinado de espíritos e Exus. Quando se formar 7 bandos, temos um grupo. E a cada 7 grupos é formada uma subfalange e assim vai subindo, sucessivamente. Né? Mas há uma teoria também que essa questão é antiga, é um entendimento antigo, de essa divisão de 7 em 7, de que não seria muito quadrado, que não seria o correto. Né? Mas cabe a vocês pesquisarem melhor e ver o que mais traz afinidade aí para vocês, no que vocês acreditam melhor. Fora isso, temos ainda os quiumbas. Os quiumbas são espíritos altamente atrasados. Eles são arruaceiros, desordeiros, da mais baixa vibração. Aquela pessoa
altamente dependente de drogas, bebidas, arruaceiro, causador de problemas, o assassino, frio e calculista, psicopatas, enfim, toda a classe inferior de seres humanos, eles quando morrem se tornam os quiumbas. Eles continuam no plano astral exatamente como eles eram aqui na Terra. Esses seres eles não possuem organização alguma, eles são obsessores. E eles se aproveitam dos médiuns menos preparados, ou médiuns com um ego muito grande, para obsediá-los. Aí é onde está a grande diferença entre Exu e um quiumba se passando por um Exu. Ok? E na teoria de Egum, que eu falei que Exus são Eguns, a teoria de Egum é toda alma de pessoa que já viveu. Uma pessoa teve viva, morreu, está no plano espiritual, é um Egum. Ok? Em algumas umbandas é comum chamar de Egum os quiumbas. Então talvez aí surja daí a confusão. Mas Egum é Egum, quiumba é quiumba. Tá? Um médium menos preparado, quiumba também é a alma de alguém que morreu, mas é alguém que não tem escrúpulos. Não aceitam ordens nem organização e trabalha para o mal. Do lado de lá, eles querem se satisfazer dos seus vícios, incentiva os viventes de vontade fraca a usar drogas, a beber, a matar, a assassinar, enfim. Isso as pessoas de vontade fraca. Tá? E médiums também que procuram não evoluir, que procuram dar mais valor ao seu ego, também é um grande portal para os quiumbas se aproveitar. Tá? Bom, foi exposto anteriormente a teoria das falanges. Ok? Eu falei sobre as falanges, mas também há a teoria que também é usada por algumas quimbandas. Essa teoria que a quimbanda usa, ela é uma leve adaptação de um antigo grimório de magia medieval europeia. Grimório significa livro antigo de magia. Né? Esse livro antigo, conhecido por Grimório Verum, ou verdadeiro Grimório, as chaves de Salomão, etc., muita gente conhece, foi quem deu a base para essa organização dos Exus na Quimbanda. Tanto na Quimbanda como na Umbanda é bom falar que há várias formas de se organizar, cada um tem uma forma de organizar o seu trabalho. Então estou colocando um parâmetro, mas existem vários outros. Essa que eu estou falando agora da Quimbanda é uma forma curiosa. E os Exus, nesse caso, são verdadeiros gênios da Goetia. Né? Goetia é essa magia medieval. E é uma teoria também bastante funcional, pois os Exus eles ganham funções, cargos e atributos particulares e funções bem específicas. Nesse segundo caso, cada um deles atua especificamente num determinado setor de atuação. E também eles funcionam como uma corte imperial. Eles têm títulos de reis, duques, condes, e no primeiro caso, que eu estava falando anteriormente, funciona mais como uma organização militar. Bom, falando dessa teoria da Quimbanda, primeiro nós temos uma trindade, que é formada por 3 grandes príncipes. Ok? Nessa teoria diz que cada manifestação da trindade possui 2 auxiliares diretos, que transmite suas ordens. Ou seja, são 3 príncipes e cada príncipe desse tem 2 auxiliares para transmitir as suas ordens, ok? Esses auxiliares também têm os seus imediatos. Por exemplo, o primeiro príncipe tem como imediato Exu Marabô e Exu Mangueira. O segundo príncipe tem como imediato Exu Tranca-Ruas e Exu Tiriri. O terceiro príncipe tem como imediato Exu Veludo e Exu dos Rios. E cada um desses também tem os seus imediatos, que passa as ordens para os demais, que vai passando e assim vai compondo a hierarquia, né? Essa base até chegar à base da pirâmide. E vai se formando assim essa pirâmide. Bom, enfim, a pergunta mais frequente
em terreiro de Umbanda, na assistência, terreiro de Candomblé, qual a diferença entre Exu de Umbanda e o Exu Orixá? Bom, a diferença é óbvia, um é Orixá e o outro é um Egum, como eu falei. Né? Orixá é a força da natureza, é uma força, uma energia pura, uma força da natureza. E o outro é um Egum, uma pessoa que viveu, morreu e está retornando para resgatar o seu karma. Para ter uma noção melhor, um exemplo bem simples que eu aprendi e que sempre funciona quando explicamos para alguém pela primeira vez é o seguinte: imaginem uma grande empresa ou um quartel ou uma fábrica. Como seu presidente ou seu general de brigada, temos o Orixá Exu. Ele é o chefão, é o dirigente. Ali todo mundo sabe que ele é o dono. Mas ele pouco aparece ali na fábrica, entre os funcionários. Mas todo mundo sabe que ele é o dono, todos conhecem as regras e suas determinações. Ali, como empregados, trabalhadores dessa fábrica, há vários grupos. Por exemplo, ao almoxerifado, ao pessoal que trabalha na linha de produção, ao pessoal da contabilidade, ao pessoal do RH, tem seus setores, ok? Então, como é comum nas fábricas grandes, muitos não são chamados pelo nome, é chamado de RH, de contabilidade, etc. Então, nessa fábrica imaginária, há o grupo das Rosas Vermelhas, por exemplo, que trabalham nas ruas, em vigilância aos transeuntes. Há o outro grupo das pombagiras ciganas, de encruzilhada ou de estrada, que trabalham para os casos de amor, dinheiro, auxiliando a busca de emprego. Há, por exemplo, os Zé Pilintras, que trabalham na área tida por boemia, protegendo aqueles que caem nos vícios, mostrando que a providência não abandona nem mesmo os mais infelizes. Há, por exemplo, os tranca-ruas, que fecham os caminhos da miséria, fecham os caminhos da dor, fecha os caminhos do feitiço que mandam contra nós, feitiços de injustiça, ele fecha os caminhos dos feitiços feitos para o mal, aos caveiras, aos marabôs, aos tiriris, e cada um no seu setor, no seu grupo, resolvendo as suas questões. Em uma hierarquia infinitamente superior, comparado aos seus empregados, ao Orixá Exu. Ele é um Irumolé, ele é um formador do plano físico nesse planeta. E temos então, em uma hierarquia infinitamente superior comparado aos seus empregados, o Orixá Exu. Ele é um Irumolé, ele é um formador do plano físico nesse planeta. E claro, ele está ali no comando, auxiliando em tudo. Ele foi a essência principal formadora dessa egrégora, do início dessas falanges. E para essa energia, trabalha todos os Exus, sejam de encruzilhada, de cruzeiro, Exus de ruas, todos eles. Bom, eles usam, como eu falei, nomes código, que representa todo o grupo. Isso explica-se, por exemplo, em uma gíria pode haver tantas ciganas, tantas rosas vermelhas, tantas 7 encruzilhadas, tantos trancas-ruas, porque cada um usa o nome do grupo, não o seu nome particular que quando tinha em vida. Tá? Os títulos dados a essas entidades que trabalham para o Orixá referem-se ao simbolismo da rua. Né? Por exemplo, eles usam o epiteto da estrada, da encruzilhada, né? da praia, que também não deixa de ser uma rua, etc. Contudo, há nomes-chave de entidades que atuam em cemitério ou encruzilhada, conforme as atribuições, né? Conforme, por exemplo, há o tranca-ruas das 7 encruzilhadas, mas também há o tranca-rua das almas, né? Então, ele, mesmo sendo os dois um tranca-ruas, eles têm atribuições diferentes, eles têm setores diferentes. Então, a falange original é tranca-ruas, mas existe um mesclado, uma linha de trabalho que faz com que ele tome um ou outro atributo. Então, por isso, às vezes, tranca-rua das encruzilhadas, às vezes tranca-rua do Embaré, às vezes tranca-rua das almas. Eles são entidades diferentes, com atribuições diferentes,
Eis porque também são encontrados nomes em ambas as classificações de entidades que aparentemente têm o mesmo nome, mas atuam em campo diverso, né? Bom, penetrando um pouco mais nesse mundo dos Exus, quem eles seriam ou foram quando vivos na Terra, onde viveram, o que fazem, quais são suas atribuições e por que são tão importantes em qualquer linha de trabalho para a Umbanda, já foi falado anteriormente que eles foram pessoas comuns, com problemas comuns, todos morreram ou desencarnaram, como preferir, de forma trágica, presos a vícios, a situações problemáticas que prenderam eles na densidade mais baixa que há na espiritualidade, o nosso mesmo, nosso plano físico, que é o plano das sensações primárias. Notamos também pelos relatos que os Exus nos deram, vários relatos, que os Exus de reencarnação mais antiga viveram em meados do século XVIII, assim também como muitas ciganas, por exemplo. Outros fizeram parte das cortes europeias, brasileiras ou da alta sociedade, como nos contam algumas pombagiras, por exemplo. Há alguns que relatam que viveram na África, outros na Europa, outros no Brasil. Enfim, isso nos mostra, por exemplo, essa vestuária comum no Exu, cartola, uma bengala, se justifica por essa última vivência da sua última encarnação, né? Apesar desses utensílios serem também ferramentas de trabalho, tá? A grande maioria, pelo que a gente nota, viveu verdadeiramente ali pelos meados do século XX. Muitos deles viveram na área de Boemia, como os Zé Pilintras, as Maria Padilhas, as Quitérias, as Damas da Noite. E nessa média, portanto, podemos dizer que os Exu pertencem às gerações que viveram a partir do século XVIII, então. Para citar um exemplo, temos o Zé Pilintra, que foi um brigão, que vivia de mulheres, do carteado, da boemia, e desencarnou pela intriga de uma mulher. Desencarnou assassinado, né? Um capa preta contou que foi alguém influente, de posses, vivendo e multiplicando seus bens pela agiotagem, sem o menor escrúpulo nem piedade. Isso na Europa, ele desencarnou tragicamente no fim do século XIX. Uma cigana esmeralda contou, por exemplo, ter sido uma jovem cigana que fugiu de sua tribo para viver entre os gadiós, né, os comuns, os cristãos, e foi assassinada injustamente aos 17 anos pelo amante, no final do século XVIII. Outra, Maria Padilha, por exemplo, nos relatou que foi dona de cabaré, que foi uma mulher sofisticada, que também morreu nesse meio. Isso estou contando a história de uma entidade. Tá? Cada Maria Padilha, cada Zé Pilintra, cada cigana tem a sua história, porque são almas individuais, ok? A história de um não é a história de todos. O que é comum também, que nós notamos estudando essas entidades, é que esses espíritos se reuniam em grupos cujo nome traziam histórias comuns de sofrimento, de miséria, injustiça social, de exclusão e muita dor. O que não é incomum, né? Se a gente abrir diariamente as mídias sociais, a televisão, qualquer veículo de comunicação, nós vamos encontrar histórias semelhantes a cada esquina, né? A cada dia, a cada minuto. São gentes que viveram na boemia, são amantes dos vícios, do prazer e colheram a dor decorrente de uma vida longe dos verdadeiros sentimentos, que foi piorada na vida além da morte. Eram gentes comuns que foram abandonadas, injustiçadas, que não tiveram o apoio da sociedade, gente que passou a vida inteira rolando sem um amigo, sem uma família, sem o apoio de ninguém, que foram perseguidos, humilhados, cujas as casas de famílias, isso entre aspas, né, batiam suas portas em seus rostos como se fossem transmissores, eles de alguma doença contagiosa. E devido a isso eles rolavam ali sem fé em Deus, sem fé em nada, apenas na sobrevivência, talvez a fé no dinheiro e no poder. Das aparências do mundo físico, que é apenas uma ilusão passageira, né? Isso é um dos grupos
que nós vemos bastante de Exus partirem desses grupos. No outro grupo totalmente oposto, nós temos gente que foi nobre, que teve todo esse poder do dinheiro, esse poder do temporal, né, do nosso mundo, utilizando esse poder, essa influência, para roubar ainda mais os pobres, para humilhar pessoas, para causar danos e estragos à vida das pessoas, vivendo nas vitrines do mundo como pessoas respeitáveis e por baixo dos panos agindo nas piores coisas possíveis, né? Não é diferente dos dias de hoje. Nós temos visto, por exemplo, aqui no Brasil com os nossos políticos, por exemplo, né? Todos eles ludibriaram a vida, achando que nada encontraria ao morrer. Esses espíritos que já vinham de outras vidas sofrendo os males de sua própria imprevidência, na sua própria descrença ali em valores reais e em Deus, ao morrer encontraram-se consigo mesmo. Aí é que tá, né? Ao passar pelo processo duro, penoso de purificação, aquele que eu citei no começo, eles redescobriram ali novos valores e resolveram que iriam mudar, mas ainda estavam ali presos à densidade física desse plano, a sensações às quais eles ainda não eram simpáticos. Na verdade, quem transita no grupo que intitulou-se Exu tiveram uma vida dissoluta, longe da espiritualidade superior, desperto, porém em sua nova realidade ele resolveu que quer se redimir. Ele quer reconstruir, auxiliando as pessoas de forma justa que cometeram os erros que um dia os tornaram gente sofredora, né? Então eles passam ali por aquela purificação, eles caem para a nova realidade e eles ganham aquela consciência de que querem ajudar aquelas pessoas a não cometer os mesmos erros que eles cometeram um dia. Exu foi dissoluto e é isso que é sempre cantado nos pontos dele. São recordações tristes, lamentos, contudo não é mais alguém de má vida. Isso é importante lembrar, porque nós vemos muitos aí incorporados que trazem para o terreiro o que eles foram na vida passada, né? E isso é estranho, porque se eles passaram por um processo de purificação, se eles estão ali para ajudar, para não deixar a pessoa cair no mesmo erro, né? Se eles assumiram esse compromisso, como eles podem vir trazendo coisas ruins, influenciando pessoas ao erro, à chantagem? Então é bom ficar de olho, né? Porque Exu não é mais aquela pessoa que foi de má vida. Ele não é mais. E isso é um conceito fundamental. Não temos, por exemplo, um Zé Pilintra viciado, que não gosta de trabalhar, viciado em jogatina, na cachaça, na esbórnia com mulheres, né? Esse Zé Pilintra foi o Zé Pilintra que viveu, não é o Zé Pilintra espírito, que baixa no terreiro para fazer o seu trabalho, ok? É bom lembrar do processo de purificação, né, que ele passou ao desencarnar. E jamais ele se prestaria, não só ele, como qualquer um Exu ou Pombagira, a papéis ridículos, né? Então é bom estar ciente disso. Os preconceituosos de plantão já estão dizendo: Deus me livre de trabalhar com um espírito pobre coitado, um miserável, né? Que quando estava vivo era lá um assaltante, alguém que levou o prejuízo, alguém que não teve posses quando estava vivo, né? Ter ele como meu guia protetor, mas vejam bem, não é bem assim não. Exu, ele é um líder de legião, e quando em Umbanda, direcionado ao bem, trabalha junto em equipe com caboclos e pretos velhos, ok? Sem ele, nossos guias que estão em uma hierarquia superior não poderiam dar cabo em suas tarefas, né? É Exu quem desmancha feitiços violentos nos lugares mais insalubres da Terra, por exemplo, os cemitérios, que tem ali uma carga muito pesada, né? Eles que entram lá
e com verdadeiros ímãs atrai para eles todos aqueles fluidos prejudiciais. Exu é o saneador de fluidos em todos os ambientes, né? Se tem uma energia muito ruim, muito pesada, muito negativa na casa, é Exu que entra lá para tirar isso, né? Para limpar. Se não fosse eles, isso não seria possível, né? Nós teríamos efeitos totalmente desastrosos. É Exu quem ronda no plano físico como verdadeiros policiais, é a tropa de choque, inspirando, salvando, orientando os viciados a largarem dos vícios, os ladrões a não roubarem, aos perturbadores, de um modo geral, para que encontrem um bom caminho. Esse é Exu. É Exu quem nos salva dos acidentes nas ruas, nas estradas, já que transita permanentemente nelas. É Exu quem trabalha o assassino e o ladrão para que ele não nos encontre. Quando percorremos, né, caminhos, estamos indo trabalhar, voltamos à noite, a cidade perigosa e tudo mais, é Exu que está ali nos protegendo, né, para que não nos aconteça algo de ruim. É Exu o nosso maior amigo, é o nosso melhor confidente, é ele quem nos entende em nossos pequenos problemas diários e domésticos, né? Já que, como nenhum outro espírito, ele teve esses mesmos problemas, né? Ele compreende nossas pequenas, mas dolorosas mazelas diárias. Então, é errôneo pensar, Deus me livre, trabalhar com um espírito assim. Exu é um ser altamente evoluído, é uma entidade que passou por um processo de ganho de consciência, e seria ridículo dizer, por exemplo, que ele é o diabo, né? Como diz alguns. Está longe disso, né? Na verdade, nós nem conhecemos o conceito de diabo. Esse é um conceito judaico-cristão que não nos cabe, né? Ele é um espírito trabalhador, abnegado e corajoso. Porque ele foi alguém de má vida a uma encarnação, não quer dizer que ele seja menosprezado, que ele seja alguém que não mereça a nossa amizade, a nossa confiança. Muito pelo contrário, né? Porque afinal de contas nós não somos tão isentos de culpa para julgarmos capazes de atirar a primeira pedra, não é verdade? Nós somos humanos, assim como eles foram, e todos erramos. Então, por que não dar a oportunidade de evolução a esses nossos irmãos, a esses nossos mestres, nossos guias que tanto nos ajudam, né? É lamentável encontrar livros, vídeos, postagens nas mídias sociais que deveríamos considerar cheias de preconceito, expondo pombagiras como diabas, Exu é o capeta que vive no inferno, que é o espírito do mal, como se fosse um filme do Exorcista ou Poltergeist, né? Isso é totalmente ridículo, é uma relação para lá de dantesca, e devemos combater, nós que buscamos a verdadeira religião, devemos combater isso sem medo, porque a pessoa leiga que ler esses livros, que vê esses posts, que vê esses vídeos, o que eles vão pensar, né? O que ele vai mencionar para um amigo? O que ele vai sair repetindo, né, para as demais pessoas? Onde está a responsabilidade de quem escreve ou diz essas coisas, né, essas arbitrariedades? Então nós temos que combater isso cada vez que nós vemos isso com uma ação verdadeira, mostrando realmente o que é, né, para não deixar que isso se propague. Não devemos ser nós coadjuvantes, né? Há um ditado que diz que para que o mal cresça, basta que os bons se calem. Então nós não devemos nos calar, nós devemos mostrar aquilo que é real, né? E assim combater essas coisas absurdas que também muitas vezes parte de pessoas que estão dentro da nossa religião. Se nós temos o mérito então de trabalhar com espíritos do nível de um caboclo ou preto velho, o que dirá então trabalhar com Exu, né? Proporcionando eles
a oportunidade de crescer, de se aperfeiçoar, de evoluir, para ficarem em paz com as suas consciências, e nós com a nossa. Eles, mais do que ninguém, estão próximos de nós e da vida que levamos como encarnados. Portanto, a nossa responsabilidade como sacerdotes, como adeptos, é a prática da verdadeira caridade, estimular o bom caráter e invocar as verdadeiras forças, né? A questão do caráter é muito importante, não só para nós, como para o Yorubá, né? O Yorubá chama de Iwapele, né? O bom caráter. Se não tiver o bom caráter, nada de bom que é feito torna-se real. Então não adianta dizer que pratica a caridade e tem um mau caráter, porque isso é falso, tá? Você não ganha méritos por isso. Então é bom combater isso e praticar esse bom caráter, a verdadeira caridade, porque está cada vez mais raro, pessoal, a vinda de um Exu verdadeiro, simplesmente porque nós não invocamos ele, dando a eles a oportunidade de trabalho. Estamos dando passagem a verdadeiros quiumbas, a verdadeiros transtornos, pois não estamos atentos ao nosso caráter e sim ao nosso ego. Cada vez que nós estamos deixando nosso ego falar por nós, nós abrimos ali uma fresta, uma fissura no nosso campo áurico, dando permissão para que os quiumbas entrem e brinquem conosco. E isso é muito sério. Nós queremos, às vezes, impressionar em demasia, né? Aquelas pessoas que estão ali. Estamos querendo tirar um aproveito, um dinheirinho, ou se passar por grandes sacerdotes, grandes médiuns, e isso só dá brecha para quiumbas. Estamos substituindo os chamados Exus de lei ou guardiões pelos quiumbas nessas atitudes, e acabamos por ser obsediados por eles, que eles se valem, né, do mau caráter para aprontar suas bizarrices, que a gente vê todo dia aí nas redes sociais, e sugar as energias vitais daquele médium, destruindo assim a vida dele e de todos aquele que está à volta dele, quando se trata de um sacerdote, por exemplo, né? Afinal de contas, se ele é um médium, ele está obsediado por um quiumba, e ele vai dar uma consulta para alguém que está precisando, por exemplo, esse quiumba vai aprontar não só na vida do médium, como na vida de todos aqueles que estão em contato com ele. Então é muito importante manter uma retidão ali, tá? Voltando aos Exus, eles são valentes, são generosos, eles vão às camadas mais inferiores da Terra para negociar a libertação de um indivíduo que é merecedor. Às vezes negocia com grupos de quiumbas, né? Dando a eles uma garrafa de aguardente, por exemplo, né? Uma vela, uma oferenda qualquer, negociando com eles a libertação de um espírito que está ali agregado, mas que busca uma evolução, né? Então eles são corajosos por demais, por descer até lá, nessas densidades mais inferiores da espiritualidade, e resgatar ali um indivíduo que busca uma evolução, né? Eles são mensageiros dos planos superiores e buscam sempre a libertação do indivíduo. Para o Exu não há preguiça, não há limites, não há sofrimento que o faça desistir da tarefa de cumprir aquelas determinações, muitas dadas pelos nossos caboclos e preto velho, na luta permanente contra o mal, tá? Ele com certeza é um espírito de tanta luz quanto a dos seus mestres espirituais, mas assim, não é igual, obviamente, né? A luz espiritual de um caboclo, de um preto velho, é um pouco superior. Está acima, né? Está um patamar acima da luz espiritual de Exu, porque mesmo passando por esse processo evolutivo, são degraus a galgar, certo? Então, muitos Exus ainda demonstram, por exemplo, raiva, frustração, quando relatam, por exemplo, as injustiças que eles sofreram quando estavam em vida. Você vê que ainda guardam com eles ali uma mágoa, ou seja, eles ainda estão num processo de evolução, mesmo já sendo Exus, né? Muitos deles gostam de conversas banais, né?
e falam sobre os prazeres da vida como se estivessem vivos ainda, o que é muito comum, né? Muito comum mesmo. Eles ainda são muito materiais, muito humanos e por isso imperfeitos também, tá? Mas jamais fariam algo para atrasar ainda mais a sua evolução que eles estão buscando, ok? Eles direcionados, quando estão ali direcionados ao bem, vocês podem ter certeza que eles terão uma conduta reta e fará com que evoluam o mais rapidamente possível as colunas superiores, aqueles com o qual ele está lidando, ok? Ele é o nosso verdadeiro companheiro, como eu falei, nosso guardião e quem convive conosco, vigiando dia e noite contra os sofredores, contra os quiumbas que estão ali tentando se afinizar com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com os vícios da nossa alma, a fim de nos obsediar de todas as formas possíveis. Ok? Então o vídeo já ficou muito longo, eu vou deixar por aqui, se precisar eu faço uma parte 2 e espero que tenham gostado. Se vocês quiserem novamente ouvir e ver no YouTube, vai estar lá sábado, dia 16, vai estar lá no YouTube para vocês verem novamente. Vai estar no Facebook, facebook.com/Papo de Terreiro, tá? Não deixe de visitar o blog, radiopapodeterreiro.blogspot.com. Lá tem um aplicativo da rádio para vocês ouvir, tanto o Android como o iOS. Vai lá no nosso canal no YouTube, assiste os vídeos, clica lá em inscrever, clique em curtir o vídeo. Se vocês se inscrevendo no canal, vocês curtindo, é um termômetro para eu saber se eu estou indo bem ou não, se eu devo continuar ou não com esse projeto, ok? Então, para vocês que estão ouvindo a gente ao vivo agora na rádio, obrigado pela audiência. Vocês vão continuar agora com a programação normal. Para quem está vendo agora no YouTube, muito obrigado. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem nos seus grupos do Facebook, nas suas páginas, compartilhem esse vídeo. Vamos ajudar o projeto a crescer, se vocês acreditam nesse projeto. E, como sempre, eu quero deixar bem claro, como eu faço em todas as postagens do Facebook, que o nosso conteúdo, ele está longe de ser a verdade absoluta. Ele não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. Eu não estou aqui para ditar regras e nem dizer como as coisas são, né? Essa é apenas uma fração da verdade, apenas um pequeno detalhe da verdade, né? E não quer dizer que seja a verdade, que é uma regra que seja dessa forma, ok? Então, fiquem com o Batalá e até a próxima.